O clima entre nós. Havia previsão para julho aí de uma primeira quinzena com mais frio e a segunda quinzena com menos frio, e isso se confirmou. Agora vem aí uma expectativa grande para o que vai acontecer no mês de agosto. Né? Agosto, tradicionalmente, é um mês de pouquíssima chuva sobre o Brasil, é um mês de seca. Né? Bom, vamos saber como é que vai ficar, qual a expectativa da chuva e da temperatura sobre o Brasil durante o mês de agosto. E para isso, então, nós vamos conversar hoje com o Felipe Púngiro. Ele é meteorologista da Climatempo, e um dos meteorologistas da equipe de previsão climática da Climatempo, né? Bom, o Clima Entre Nós convida, então, você, Felipe, mais uma vez, e agradecendo a sua disponibilidade. Tudo bem, Felipe? Olá, Jô. Oi a todos os ouvintes. Mais uma vez, é sempre um prazer participar desse podcast aqui com você e eu estou sempre à disposição. Você pode me chamar sempre que é um prazer para mim uma conversa não só com uma colega de trabalho, mas com uma amiga. Então, sempre me legal. divirto muito. Quando a gente olha, então, para julho, na maior parte do país, nós terminamos julho com chuva abaixo da média. Dentro a abaixo da média. Já é um mês seco, né? E chuva dentro a abaixo da média. Acho que, assim, alguns locais do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina, Amazonas, Roraima, terminam aí julho com chuva acima da média. Isso está dentro do que estava sendo esperado? Exatamente, Jô. Essa configuração de segunda quinzena mais seca já era o esperado mesmo, né? Lembrando que a gente teve uma chuva muito intensa no finalzinho de junho, né? E realmente na previsão, quando a gente passa assim, faz a previsão para um mês fechado, pode acabar acontecendo alguma coisa no final de um mês, que a gente estava esperando para o início do outro mês e tal. Sim. Mas realmente o comportamento atmosférico foi bem parecido com o que estava sendo previsto, né? Legal. É uma segunda quinzena mais seca, um Rio Grande do Sul com chuvas, Sim. mas em latitudes menores, né? Só mesmo os estados no extremo norte com chuvas acima da média. Tá. Ô Felipe, agora nós vamos entrar em agosto, né? E agosto, assim, é tradicionalmente um mês de seca no país, mais do que em julho ainda, né? As médias climatológicas de chuva para agosto, elas são ainda mais baixas na maior parte do país em relação a julho, né? Agosto é isso, agosto é um mês de secura total, a gente sabe, assim, qualquer chuva de agosto é lucro. Ainda rola aí chuva na costa leste do Nordeste, ainda rola alguma coisa, né? Mas assim, na maior parte do país, realmente agosto é uma época de seca, né? Durante o mês de julho, o Felipe, nós notamos aí um resfriamento aí, né? Lá no Pacífico, lá na região do El Niño. E aí eu pergunto o seguinte, tem alguma laninha ameaçando aí essa segunda metade de inverno e primavera? Que bom que você perguntou isso, Jô. Realmente nós estamos com resfriamento na porção ali tropical, porção equatorial do Pacífico, né? Uhum. Existem várias porções ali, existe o Ninho 1, o Ninho 2, que são mais próximas à América do Sul, e conforme a gente vai se distanciando da América do Sul e vai indo em direção à Oceania, nós temos o Ninho 3 e o Ninho 4, né? Uhum. E a regiãozinha ali do Ninho 3 e 4, que é a região mais importante nesse diagnóstico de El Niño, quando as águas estão mais quentes que o normal, ou de Laninha, quando as águas estão mais frias que o normal. Lembrando que não basta termos uma situação de água mais fria ou água mais quente, mas precisamos dali de 5 meses seguidos com essa situação ocorrendo para que nós tenhamos um acoplamento entre o oceano e a atmosfera, né? Para que tudo funcione como uma máquina só e um desses fenômenos se concretize de fato. Pois bem, o que nós temos agora é água bem fria no Ninho 1, 2, mas no Ninho 3, 4, que é a região que a gente faz esse diagnóstico, nós temos águas bem próximas à média histórica. Já houve resfriamento e agora estamos num processo de aquecimento dessa região. Então, por isso eu te digo,
Se não me engano, até já conversamos sobre isso no nosso último podcast, mas volto aqui a comentar. A nossa previsão continua sendo de neutralidade climática. Embora a gente respeite as previsões externas do IRI, por exemplo, que é um instituto muito renomado, né, um instituto muito importante de pesquisa sobre esse tema, e eles deram previsão de laninha, né? Nós respeitamos, e mesmo se essa laninha acontecer, será um fenômeno fraco, de fraca intensidade e de curta duração, de duração mínima, que não terá impactos significativos sobre a América do Sul, na verdade, sobre nenhuma região do globo, né? Nós não esperamos impactos significativos de laninha sobre o clima aqui do Brasil, da América do Sul e nenhuma região. Então, mesmo ocorrendo, será um fenômeno fraco e de curta duração. O Felipe, você comentou aí de um resfriamento mais acentuado no Ninho 1-2, que é na região ali bem próxima da costa do Peru e Equador, né? Naquela região ali, né? Agora, assim, esse resfriamento mais profundo no Ninho 1-2, ele chega a ter alguma influência no comportamento aí de ventos, de pressão, que possa influenciar alguma região do Brasil durante esse restante de inverno ou começo de primavera, alguma coisa? Então, existe uma forçante conhecida, né, daquela região ali do Ninho 1-2, que é a mais próxima à costa da América do Sul, que é no deslocamento da célula de Walker, né? Na verdade, esse deslocamento da célula de Walker é o que acaba mais impactando a América do Sul, no caso de El Niño ou Laninha, né? É a principal mudança causada pelo El Niño e Laninha que impacta o clima na América do Sul. Quando o Ninho 1-2 resfria, mas o Ninho 3-4 não resfria, a célula de Walker ela até tem uma forçante a vir mais para o continente. Só que essa forçante é mais fraca, porque o Ninho 3-4 não está ajudando também nesse deslocamento. A gente pode imaginar aqui, né, sempre os ramos ascendentes, né, os ramos que causam chuva, eles procuram as regiões relativamente mais quentes. Então, se temos águas mais frias próximas ali à nossa costa, você vai ter esse ramo ascendente vai fugir da água mais fria e vai vir mais para o interior do continente, causando, teoricamente, né, uma forçante de mais chuvas sobre ali a nossa região nordeste, por exemplo, sobre a parte leste da nossa região norte, ou seja, o estado do Pará, a nossa bacia do Tocantins, por exemplo, e menos chuva na faixa oeste do Amazonas, do estado do Amazonas. Então, seria essa a forçante do Ninho 1-2 mais frio, deslocar a célula de Walker para leste, causando mais chuva no Nordeste brasileiro, na bacia do Tocantins, enfim. Mas, eu volto a frisar aqui, não acredito em impactos significativos nesses próximos meses desse fenômeno. Então, eu também não acredito que esse deslocamento da célula de Walker, né, essa forçante, melhor dizendo, ela seja suficientemente forte para ter o protagonismo do clima nos nossos próximos meses. Já que a gente começou comentando aí sobre o norte e nordeste do Brasil, então vamos começar justamente a falar desse mês de agosto, justamente no norte e nordeste do Brasil. Bom, a gente sabe, o Felipe, que assim, climatologicamente, no mês de agosto, tem alguma chuva na costa leste do Nordeste, a gente ainda tem essa chuva agreste, litoral, zona da mata, né? São áreas que continuam tendo até mesmo ondas de leste e tudo mais, né? E lá em cima, no extremo norte, Roraima, no extremo norte do Amazonas, né? Ainda ocorrem as pancadas de chuva, mas é um mês que normalmente já começa a secar. A Amapá ainda tem um pouco de chuva, mas dá uma secada grande já também na maior parte, né? Aumenta ainda mais essa seca pelo interior do Nordeste, a costa norte do Nordeste, né? Dá uma secada grande também, né? Bom, eu queria então que você falasse um pouquinho sobre o norte e nordeste do Brasil, refletindo aí esse deslocamento, então, né?
das células de Walker, e o que a gente pode esperar de chuva para essas duas regiões, e assim, e particularmente em relação a ondas de leste, se a gente ainda vai ter alguma coisa. A gente continua com chuvas, foi como você falou, né? Essa época nós temos bastante incursão de umidade ali na faixa leste do Nordeste, né? Devido a essa aproximação da ASAS, da Alta Subtropical do Atlântico Sul. Com isso, nós temos sempre bastante umidade ali naquela faixa leste do Nordeste. Quanto às DOLs, né, os distúrbios ondatórios de leste ou ondas de leste, sim, nós continuaremos com episódios de DOLs, causando bastante chuva ali entre Pernambuco e Rio Grande do Norte, por vezes incursando mais a oeste, chegando até o litoral do Ceará, pegando Fortaleza. Então nós continuaremos com esses episódios de DOLs, que a gente viu acontecer, né, nesse mês de julho, viu acontecer nesse mês de junho e continuará acontecendo durante esse mês de agosto. Essas áreas de instabilidade mais potentes não chegam a atingir, por exemplo, a região de Aracaju, Salvador? Olha, Jô, sempre que a gente fala de DOLs, esse, pelo menos, é o que tem documentado, né, na literatura, e os pesquisadores já olharam sobre o tema. A gente fala sempre nas regiões de mais impacto, que são um pouquinho mais a norte. Né? A norte, tá. Não chegam a pegar tanto assim de Salvador para sul. Tá. Então pega aquela faixa litorânea ali do extremo nordeste da Bahia e os estados acima. Tá, ok. Mas para realmente chegar a um episódio de onda de leste em Salvador é um pouquinho mais difícil. Né? Na meteorologia a gente sabe que nada é impossível, mas é um pouquinho mais difícil. Então ali a gente fala mais, pelo menos em previsão climática, né? A gente fala mais em incursão de umidade mesmo. Uma questão, Felipe, é o seguinte, nós já viemos de um verão com o Atlântico Norte quente, né? E o nosso inverno ainda começou com o Atlântico quente. Né? Agora, por exemplo, o primeiro mês do inverno, pelo menos, a gente teve muita incursão de instabilidade ainda na costa norte do Nordeste. Né? Como é que fica essa costa norte? Como é que está o Atlântico Norte? Como é que fica essa região aí em relação a agosto? Que a chuva deveria parar, né? Olha, Jô, o que a gente tem observado agora é um resfriamento, tá? Pelo menos nas últimas 3 ou 4 semanas, se não me falha a memória, nós tivemos resfriamento em toda a faixa mais ao norte do nosso Atlântico Sul, né? A faixa do Atlântico Sul que faz divisa com o Atlântico Norte, vamos dizer assim, para não ficar tão difícil assim de imaginar aqui. Em toda essa faixa nós tivemos resfriamento, e justo essa faixa que foi importantíssima, né, na manutenção da zecite mais ao sul. E por ela estar mais aquecida, ela ficou mais ao sul, né? Alguns meses atrás, no pico dela mais ao sul, entre o verão e o outono. E agora ela está resfriando com grande velocidade. Só que os episódios de DOLs, existe muita divergência entre os pesquisadores, né? Alguns atrelam a esse desenvolvimento ao longo do Atlântico a essas águas mais quentes, e alguns atrelam as águas mais frias, entre aquela borda noroeste ali do continente africano e a água um pouquinho mais ao sul. Ali é a única região do globo que nós temos um gradiente de temperaturas contrário ao natural. Qual é o gradiente natural? É o gradiente de temperaturas aumentando em direção ao Equador, seja no hemisfério norte, seja no hemisfério sul. Ali naquela região africana, nós temos o gradiente no sentido contrário. Ele, mesmo estando no hemisfério norte, ele aponta para norte. Ou seja, as temperaturas no oceano ali são mais baixas que as temperaturas no Saara, por exemplo. Então nós temos uma temperatura apontando para norte. Isso causa o jato africano, né? Que é a única corrente de jato que vai de leste para oeste. E alguns pesquisadores mostram que a intensidade dos jatos africanos está ligada à intensidade das ondas de leste. Tá. Então, águas mais frias naquela região deixariam esse gradiente mais intenso, que intensificaria o jato e intensificaria as ondas de leste. Apesar de nós precisarmos de águas quentes para manutenção delas. Exatamente, para intensificar essas instabilidades
na viagem delas pelo Atlântico. Né? Mas digamos o seguinte, digamos que essa situação toda de temperatura na borda do noroeste, essa relação toda com o jato africano, é como se você, assim, talvez tivesse maior quantidade de células nascendo, entendeu? Né? Assim, você tem uma quantidade maior de células se desenvolvendo ou nascendo que eventualmente poderiam gerar um distúrbio ondulatório. Né? Então, acho que nesse sentido, assim, se você tem uma quantidade maior de ondas nascendo ali, né, você também teria uma quantidade maior, uma chance maior de ter um DOL, né? Digamos assim, né? Poderemos dizer assim, né? Agora, sim, é que DOL realmente é um fenômeno muito desafiante, né? É um fenômeno que a meteorologia, que os meteorologistas, os pesquisadores ainda não entenderam totalmente, né? Exatamente. É um dos grandes E que poder que tem, né? Porque realmente, exatamente. assim, esses distúrbios de leste, eles podem causar chuvas, uma quantidade de chuva, assim, que é uma coisa fantástica, realmente é uma coisa fantástica. É um tema que sempre me fascinou, Jô, e realmente quando você olha na imagem de satélite, né, você vê um núcleozinho bem pequenininho viajando pelo Atlântico, você não dá nada por ele. Quando ele chega no Nordeste brasileiro, chove pra caramba. Exatamente. É uma coisa bastante complicada, ainda é. Sim. Inclusive, assim, em termos de previsão de tempo mesmo, né, é uma coisa muito complexa. Ainda é um desafio mesmo, assim, para nós conseguirmos, inclusive, acho que para a área de modelagem, inclusive, sabe? Exatamente. Os próprios modelos atmosféricos, eles ainda sofrem bastante para resolverem essas ondas de leste. Essas ondas, exatamente, né? Ô Felipe, como é que fica aí, assim, bom, o resumo do Nordeste a chuva dentro, acima da média, como é que fica o resumo do Nordeste? Bem, nós ficaremos com chuva acima da média na faixa leste, né, por causa da incursão de umidade também acima da média, por causa dos episódios de DOLs. Então, desde Salvador, e a gente diminuindo a latitude, indo até o Rio Grande do Norte, ali a expectativa é de chuva acima da média, na faixa litorânea, que pega as capitais da região. E também até Fortaleza, do Rio Grande do Norte, ali, passando por Mossoró chegando até Fortaleza, chuva acima da média. Nessas regiões, a chuva acima da média justamente por causa da incursão de DOLs, né? E ali na faixa leste, por causa da incursão de umidade. Maranhão, Piauí. Maranhão, Piauí, chuva abaixo da média. Ok, então param esses pancadões aí, eles vão acabar parando mesmo. Sim, sim. Os pancadões a gente ainda espera no noroeste amazonense, né? Ali nas regiões mais extremo norte brasileiro ali, pegando ainda Amapá, Roraima, aí a gente já vai para a região norte, né? Sim. Mas nessa região a gente ainda espera algumas pancadas que nessa época do ano, né, elas vão se deslocando cada vez mais ao norte e é normal que elas diminuam bastante nessa época do ano. O que a gente está vendo para esse agosto são que essas pancadas fiquem ainda com comportamento acima da média. Ok. Em termos, por exemplo, assim, nenhuma surpresa para sair dando pancada em cima do Tocantins, desse Matopiba, esse povo não, né? Olha, Ju, pela previsão não, mas surpresa é surpresa, né? Não, vamos contar com... Não vamos ter esse tipo de surpresa, Felipe. Se não vamos ter. Surpresa não vai ser mais surpresa. Felipe, agora é o seguinte, vamos começar a passar para o centro-sul do país. Bom, agosto, ele tradicionalmente é um mês assim, extremamente seco, e aí você já vem junho já foi seco, julho já foi seco, nós tivemos durante o mês de julho já alguns problemas sérios com aumento de focos de fogo, particularmente em Mato Grosso do Sul, o Pantanal em particular, né, sofrendo com o aumento de focos de fogo, e isso é muito interessante porque isso, na verdade, tem relação com a falta de chuva que esse pessoal teve já durante o nosso outono, que a ideia era essa mesmo, ou seja,
ia faltar um pouco de chuva durante o verão, que já faltou em Mato Grosso do Sul e faltou no Pantanal de forma geral. O outono começaria da mesma forma, assim, próximo desse padrão que a gente teve no sul do Brasil, né? E aí isso refletiu agora nessa vegetação que está mais seca. Então, assim, os focos de fogo começaram mais cedo, aliás, esse ano, né? E agora, recentemente, no final da penúltima semana de julho, grandes focos ali na região de Corumbá e também mais ao sul ali de Mato Grosso, na região de Poconé. Cuiabá chegou a ficar coberta de fumaça por causa justamente dessas queimadas que aumentaram muito por ali, né? Bom, como é que a gente fica em relação ao Centro-Oeste? Tem chance de alguma frente fria passar em cima do Centro-Oeste, pegar alguma região no Centro-Oeste durante o mês de agosto? Jô, já vou começar a resposta com uma bomba, então. Mês de agosto começa com bloqueio atmosférico. Eita! Então, todo o centro-sul do país, todo o centro-oeste, primeira quinzena de agosto, nada passa. É um bloqueio bem mais intenso do que foi esse último bloqueio que a gente observou, né, nesse finalzinho de julho, antes dessa última frente. E pela projeção aqui dos modelos de médio prazo, a previsão é que esse bloqueio se estenda pelos 10 dias clássicos lá da primeira definição de bloqueio atmosférico. Então, realmente, a previsão é de que agosto é todo seco, né? Mas que essa primeira quinzena seja especialmente seca. Com a primeira quente. Exatamente, e quente. Com a primeira frente fria avançando, de fato, na primeira frente fria com intensidade significativa, avançando lá para o dia 10, 11 de agosto. Só lá que esse bloqueio vai perder forças e algum sistema consegue entrar pelo país. Aí a segunda quinzena tem um pouquinho mais de chuva, mas também é seca. E então não há previsão de nenhuma frente fria avançando para as áreas mais secas, digamos assim, do centro-oeste brasileiro. Nada. Então, Nada. ou seja, nossa, essa é uma situação complicada, sabe por quê? Porque nós vamos, então, pegar com um calor especial a região centro-oeste. Talvez a gente tenha aí até algum recorde já na região de Cuiabá, batendo o recorde de 38 graus que ela está agora, né? Ou seja, Mato Grosso do Sul, não, nem mesmo a região mais a oeste e sul de Mato Grosso e nem o Mato Grosso do Sul vão conseguir ter influência de alguma frente fria digamos assim, nesses primeiros 10 dias de agosto. Exatamente, Jô, exatamente. Tempo quente, tempo seco, com tudo que há direito, infelizmente, né? Porque a gente sabe que a questão das queimadas é complicadíssima. Sem queimadas, mas a própria umidade relativa do ar baixa. Sim, muito super baixa. Prejudicial à saúde. Tá. Infelizmente, as pessoas que moram nessas regiões vão precisar ter cuidados com essas situações que iremos enfrentar. Porque, assim, olha, Felipe, agora nós fechamos o mês de julho com a passagem de uma frente fria, né? Depois de digamos assim, uma semana de bloqueio aí, que a gente, que ficou bem marcado, né? Voltou a esquentar, inclusive, no sul do Brasil, passou essa frente fria, e aí, então, essa alta pressão em cima do país volta a ganhar força, jato lá para baixo, né? Ok, então, isso significa que, por exemplo, no caso da região sudeste e sul do Brasil, as duas vão ficar também com esse predomínio de ar seco e quente nesses primeiros 10 dias? Exatamente, Jô. Todo o centro-sul do Brasil, região sudeste, região centro-oeste, região sul, todas essas regiões com a atuação do bloqueio atmosférico e, por consequência, com o tempo quente e tempo seco, nesse início de agosto. Tá. Sobra algum tipo de infiltração, por exemplo, ali para o nordeste de Minas, para Espírito Santo, ou nem isso? Olha, Jô, no Espírito Santo existe uma previsão ali de incursão de umidade que pode causar algum evento ali de chuva fraca, né? Que a gente conhece bem, mas
esses eventos acontecendo ali para a segunda quinzena. Por enquanto, para a primeira quinzena, não existe essa expectativa, não. Bom, e aí na segunda quinzena, então, começam as frentes frias. Quantas frentes frias vocês estão prevendo para o mês de agosto, com alguma influência efetiva sobre o Brasil? Com alguma relevância, né? Sim. Eu posso te falar em 3 frentes frias, Jô. Todas as 3 na segunda quinzena? As com relevância, sim. Uma lá para o dia 11, mais ou menos, né? No Final já da primeira quinzena. Isso. Final da primeira quinzena, pertinho do meu aniversário. Opa! Depois outra lá pro dia 20, 21, conseguindo avançar, né? E depois outra no finalzinho do mês. Tá. E aí fecha no finalzinho do mês. Ok. Então agora detalha um pouquinho para mim como é que vai ficar a região sul do Brasil durante o mês de agosto. Olha, Jô, não só a região sul, né, mas um comportamento bem parecido, a região sul, sudeste, centro-oeste. A previsão é de tempo mais seco nessa primeira quinzena e de mais chuvas na segunda quinzena. A região sul, em específico, né, é a região do Brasil que mais terá chuva, por causa dos eventos da segunda quinzena. Então, nós esperamos chuva abaixo da média no total do mês, temperaturas acima da média, mas com uma segunda quinzena, até com alguns episódios de chuva de qualidade. Ou seja, agosto deve terminar com chuva abaixo da média no sul do Brasil? Sim. Abaixo da média, porém com eventos de chuva forte nessa segunda quinzena. Perfeitamente. Em relação a... Agora, veja, eu vou pegar uma comparação com julho, porque foi muito marcante. A chuva de julho, ela pegou muito fortemente o centro-norte, digamos, nordeste do Rio Grande do Sul, porque não choveu muito na fronteira com o Uruguai. Ela foi mais do centro para o norte do Rio Grande do Sul e as áreas ao sul de Santa Catarina, o Planalto Sul, a região serrana, e não sobrou praticamente nada de chuva para o Paraná. Essa chuva de agosto no sul do Brasil, ela vai ter uma distribuição mais uniforme ou vai ficar tudo também mais concentrada em determinados estados? Não, também vai ficar mal distribuída. E a previsão é de que essa chuva caia agora principalmente no centro-sul gaúcho. Ou seja, ela vai mudar de posição, né? O foco da chuva, então, é centro-sul do Rio Grande do Sul, e não tanto a parte norte, como teve durante o mês de julho, né? Isso, perfeito, João. E aí nós temos um problemaço para o Paraná e um problema muito sério para Curitiba, né? Curitiba está enfrentando um racionamento, já teve, assim, os mananciais estão secando, a gente está com problemas sérios e agosto também não vai rolar chuva para Curitiba, né? Isso, exatamente, Jô. A previsão realmente, alguma chuva em Curitiba só na segunda quinzena, com esses eventos da segunda quinzena, mas a previsão é de chuva realmente abaixo da média. Agora, em termos de frio, geada, tem alguma expectativa, né, nessas frentes frias intensas? Nós poderíamos ter aí massas continentais, poderíamos ter, por exemplo, ciclone, algum evento de neve? Tem chance de alguma coisa desse tipo em agosto, nessa segunda quinzena? Olha, Jô, essas duas últimas frentes frias estão se mostrando mais intensas. Então, nessas últimas duas, por enquanto há potencial para algum evento de geada, ali nos pontos mais frios, né, da região sul. E algum desenvolvimento, né, que a gente chama de desenvolvimento de ciclogênese, né, para alguma ciclogênese mais intensa, né, algum ciclone extratropical ou algo do tipo, nesses últimos 2 eventos do mês. Então, a gente poderia, quem sabe, talvez, né, pensar numa nevinha? Ou não? Olha, Jô, eu tô achando bem difícil termos neve nesse agosto, viu? Sim. Nós tivemos aquele resfriamento, começou o resfriamento da atmosfera em maio,
Depois, junho, já não teve muita coisa. Julho, a gente pegou a primeira quinzena e logo em seguida a gente não teve manutenção, digamos, né, desse resfriamento sobre a atmosfera, né? Então, assim, não teve essa continuidade de resfriamento, né? E aí, você quebrando, tendo esses episódios quentes, digamos, fica realmente difícil. Tá, mas então vamos considerar isso. Bom, agora é o seguinte, em relação à região sudeste, tá? Então, para passar por aqui, nós teríamos as 2 frentes frias, ou as 3 frentes frias, né? As 3, vai, as 3 frentes frias, tá. As 3 frentes frias, uma mais para o final da primeira quinzena, a outra, as outras 2 na segunda quinzena. Essas 3 frentes frias vão conseguir chegar até o Espírito Santo ou não? Bem, Jô, a chuva que a gente espera para o Espírito Santo, ela é mais por incursão de umidade, tá? Mas sim, sentiremos, principalmente nessas últimas 2 que são mais intensas, a gente vai conseguir sentir essas frentes frias no Espírito Santo, sim. Só não há previsão de muita chuva ou qualquer coisa do tipo para o Espírito Santo por causa dessas frentes. Tá. É o seguinte, Felipe, durante o mês de julho, as frentes frias que conseguiram ter alguma influência, né, provocaram, na verdade, basicamente, aumento de nebulosidade e pouca chuva. Durante a primeira quinzena, a gente até teve eventos, por exemplo, de chuva forte em cima do Rio, por exemplo, tá? Mas na segunda quinzena de julho não rolou nada, né? E assim, não sobrou chuva para o interior de São Paulo, centro-norte de São Paulo, o centro-oeste norte de Minas, também ninguém viu nada. Até Belo Horizonte também assim, terminando... Bom, chove muito pouco, né? Mas realmente assim, não teve praticamente nada de chuva mesmo em BH, né? Aí é o seguinte, nessas 3 frentes aí de agosto, como é que vai se comportar São Paulo, Minas, Rio, né, nessas 3 frentes frias? Olha, Jô, para o Rio de Janeiro em específico, há previsão sim de um episódio com uma chuva um pouquinho mais significativa, né, para essa época do ano. Mas agora, Belo Horizonte, não há previsão de chuva mais intensa, né? O Espírito Santo ali a gente já comentou. E para São Paulo, há previsão de alguma chuva sim nessas últimas 2 frentes frias, mas chuva bem fraquinha, chuva no máximo com fraca ou moderada intensidade. Pelo que eu tenho observado aqui, os modelos insistem em um episódio um pouquinho mais intenso no Rio de Janeiro. Tá, ou seja, durante a segunda quinzena, essas frentes frias com mais força seriam aquelas 2 da segunda quinzena? Isso, perfeito. Tá, então assim, se alguém tiver que ter alguma chuvinha a mais durante o mês de agosto, vai ser litoral de São Paulo e litoral do Rio? Exatamente, Jô. Tá. Grande São Paulo, Felipe. Outra secura? Por enquanto, nada de significativo aqui no nosso horizonte de previsão e, por enquanto, outra secura. Tá. Alguma dessas frentes tem chance de provocar, por exemplo, que sejam pancadas de chuva esporádicas? Ou seja, o que eu estou perguntando será que alguma dessas frentes vai conseguir produzir alguma chuva em áreas como oeste de São Paulo, Ribeirão Preto, Triângulo Mineiro? Alguma delas consegue alguma chuva ou nem isso? Só a nebulosidade mesmo? A chance é muito baixa? Olha, Jô, realmente, a chance é muito baixa. É claro que nunca vai descartar, né, alguma linha de estabilidade se desenvolvendo por causa do choque entre as massas de ar ali, mas realmente a chance é muito baixa para esse agosto. Tá. Ou seja, esse mês, então, ele deve também terminar, já é um mês de seca normal, e ele deve terminar com chuva, então, abaixo da média? Isso, exatamente. Tá, ok. Bom, e com isso, resfriamento relevante para agosto também não rola, né? Também não rola, Jô. Nessas últimas 2 semanas até vem uma massa de ar mais frio, né? Que causa... Você vai colocar casaco, mas eu não vou não, Jô.
Eu já tô, eu não, olha, não, eu morro de frio, não tem jeito, eu preciso, nossa, eu sou muito friorento, não tem jeito não. Agora, Felipe, é o seguinte, depois de agosto, assim, aí a gente vai rolar um setembro aí para o último mês de inverno, né? Setembro tem chance de ter alguma frente com um pouco mais de força, com algum pouco de ar polar mais intenso, ou também não? Olha, João, o setembro que a gente tem visto aqui é com o estado do Rio Grande do Sul com chuva acima da média, mas todo o restante do país, né, todos os outros estados do centro-sul do país, e aí a gente engloba toda a região sudeste, toda a região centro-oeste, com chuvas abaixo da média. O que é isso? Um repeteco de agosto? É bem parecido com na verdade, repeteco de julho, né? Você quer dizer? É. O agosto é todo mundo abaixo da média. Nossa. O setembro salva o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ou seja, Nossa, é complicado isso. Você sabe por que eu estou pedindo um pouquinho de setembro para você, o Felipe? Porque é o seguinte, em setembro, o agricultor já começa a visualizar plantio, né? Aí começa tem compra de insumos, quer dizer, começa a ter um planejamento para a safra de verão, né? Você começa, ainda tem limpeza de terreno ainda, mas você já começa a ter o planejamento, já começa eventualmente algum plantio, né? Em setembro, tá? E o que você está me dizendo é que esse setembro vai ser na seca. Se alguém plantar, vai plantar na seca. Como é que fica? Vai plantar no seco, vai torrar o grão embaixo da terra. Tá. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Não, semente, desculpa, Ju. Deixa eu te perguntar uma coisa que é o seguinte. Setembro é uma coisa assim, a gente não pode contar muito com chuva de setembro, né? Eventualmente tem algum setembro com chuva mais regular, mas aí quando setembro é com chuva mais frequente mesmo, é porque agosto já foi diferente, né? Normalmente não é isso, né? Normalmente a gente conta com alguma regularização, ou seja, começa a ter alguma chuva mais regular durante o mês de outubro. E aí vai ganhando força para novembro e tal. E aí, essa chuva de primavera, ela vai já ter alguma chance de começar efetivamente em outubro ou vai rolar só novembro mesmo? Então, Jô, em outubro a previsão é de uma melhora na frequência de frentes frias. Ainda não é aquele mecanismo natural de formação de convergência de umidade sobre a América do Sul, né, que forma nossas famosas zacas, mas melhora pelo menos para o centro-sul. Uma passagem de frentes frias melhores. Agora, para o Mato Grosso, para Goiás, ali Distrito Federal, Minas Gerais, todas essas regiões assim com ainda chuva abaixo da média. Efetivamente tem atraso do período úmido? Sim, a gente sabe que entre setembro e outubro começam as primeiras pancadas convectivas, né? Pelo centro-oeste, pelo sudeste, e a previsão, por enquanto, é de um atraso nesse início de período úmido, mas em novembro, eu já estou até falando de um mês que você não perguntou, mas em novembro, a previsão é de chuvas consistentes, tá? No centro-oeste, enfim, nas regiões ali importantes do plantio brasileiro. Ok. Bom, ou seja, essas coisas são importantes assim, porque a gente vem aí de tudo bem que inverno já é seco mesmo e tal, mas é que o nosso outono, ele foi realmente já marcado por seca, né? A gente salvou um pouquinho abril, maio, depois não teve mais nada, junho, julho, e aí vai entrar agosto, setembro, tudo na seca, então são situações realmente complicadas, né? Porque não vai dar mesmo para contar com chuva nenhuma, né? Não tem. Ô Felipe, só para te explorar, só um pouco para a gente fechar, é o seguinte, você tem visualização de eventos de zacas para esse verão? Como nós tivemos, por exemplo, vários episódios aí de convergências poderosas no verão 2019, 2020, será que rola? Olha, Jô, já estou namorando um evento de zacas em dezembro, viu? Ah, é?
Olha, Eu então, tô nessa expectativa aqui pelo que eu tenho visto, uma atmosfera bem favorável à ocorrência de Zacas em dezembro. legal, legal. Bom, Felipe, eu deixo para você aí algum recado final que você queira dar, algum alerta, alguma coisa aí para o pessoal em relação a essa segunda metade de inverno aí, né? As suas palavras finais. Bem, o que nos espera agora é um finalzinho de inverno quente e seco Uhum. na maior parte do país. Então, eu peço que as pessoas se cuidem bastante, né? Cuidem da saúde, tomem cuidado com as queimadas, enfim, esses típicos cuidados dessa época, né? Que neste 2020 em específico, que tomem mais cuidado, porque as condições serão mais severas para a manutenção desses eventos. Ok. Bom, então tá dado o recado aí, Felipe Púngiro, né, dando realmente o seu recado aí em relação ao que nos espera dessa segunda metade de inverno. Então, pessoal, bom, estava querendo aquele frio, né, durante o restante do inverno, esquece. Estava querendo uma chuvinha, também não vai rolar essa chuvinha. Então a gente vai ter que conviver aí com esses episódios de seca, e essa é uma situação delicada, tá? Então vamos ficar bastante atentos a essa questão dos níveis de umidade do ar realmente baixos, níveis de poluição, ar empoeirado, isso tudo é muito complicado, ainda mais agora nessa situação toda de pandemia, né? Que esse ar mais poluído, que é o ar que nós respiramos, também nos dá maior chance de termos problemas respiratórios, né? E a falta de chuva só agrava isso, né? Então, não contem com essa chuva. Se tem alguma coisa boa nessa história toda, é que o frio, a ausência do frio, na verdade, é até boa. Tá? A ausência do frio é bom porque o frio é um complicador a mais para doenças respiratórias e doenças cardíacas, né? Então, tudo que a gente não quer agora, né, nessa situação de pandemia. Então, essa é uma notícia até relativamente boa, né? Bom, E também tem pessoal... as pessoas em condição de sem moradia, né, Ju? Exatamente, Tem né? sempre Quer que dizer, lembrar é disso muito também. complicado. O frio é sempre bem mais complicado do que o calor, tá? O Então, calor incomoda, mas o frio machuca, né? pois é, exatamente, Felipe. Assim, quer dizer, é mais fácil você tirar a roupa do que você ter roupa para colocar, né? Então, Exatamente. realmente a falta de frio vai incomodar, vai fazer muita gente torcer o nariz aí, porque quero frio, mas em termos gerais é até melhor. Bom, pessoal, o Clima Entre Nós fica por aqui. Nós demos então um panorama sobre o mês de agosto e o que vem por aí, né, nessa primavera. Você também já ficou sabendo. Você pode entrar em contato com o podcast O Clima Entre Nós pelo e-mail podcast@climatempo.com.br. As suas críticas, suas sugestões são sempre muito bem-vindas. Eu espero que você tenha tido uma boa escuta e até a próxima.